Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucimar Weiler, eu sou pedagoga e eu estou aqui junto com a professora Jane Baena para trabalharmos o curso técnico em administração e o nosso módulo é ambientação e educação à distância. Então, vamos à nossa aula. Bom, vocês viram com a professora Jane o que é a educação à distância, que ela tem o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público na modalidade à distância. A educação à distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir o acesso à educação de qualidade e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou economicamente dos grandes centros, que é o caso de vocês, que estão hoje em várias cidades do estado, tendo essa oportunidade de estar fazendo essa aula. Bom, o que veremos por aqui? Nós veremos a internet, a origem, como funciona, equipamentos, os tipos de conexão e os diferentes serviços que são disponibilizados por meio da internet. O e-mail, o fórum de discussões e outros serviços que podemos utilizar em nossas atividades acadêmicas ou profissionais. Com certeza, vocês já devem utilizar muito desses meios que nós vamos estar falando aqui agora. Bom, agora nós vamos falar sobre o histórico da internet, que podemos chamar de rede mundial. A internet surgiu de um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1969, quando cientistas iniciaram a pesquisa sobre a conexão de computadores em rede. O objetivo é que fosse garantida a continuidade das comunicações militares em caso de guerra. Pois é, e devido a isso, muitas universidades quiseram se aproveitar também dessa rede e foi aí que criaram então o ARPANET, que nós podemos verificar aqui que devido ao grande interesse de outras universidades, criou o ARPANET e para tanto houve-se a necessidade de uma padronização e criar o protocolo de comunicação, que foi o protocolo TCP/IP, que é ele que permite às redes que se comuniquem umas com as outras. E assim, hoje a internet está acessível aos mais diversos tipos de instituições e usuários. Então, o que é a internet? Nós podemos dizer que a internet é uma rede formada por várias outras redes de computadores que utilizam uma infraestrutura de telecomunicações, cada uma com suas características e diversidades, e mesmo assim conseguem trocar informações. Então nós temos aqui o nosso computador, o provedor de acesso, e assim ele se conecta com vários outros computadores. Bom, e como é que funciona? Inicialmente, para se ter acesso à internet, era necessário ter um computador, um modem, uma linha telefônica e um provedor, pago ou não, de acesso à internet. Então aqui tinha o terminal, o modem e assim a transmissão telefônica. Vocês sabem que antigamente, para se ter acesso à internet mais barato, muitas pessoas ficavam às vezes até de madrugada para acessar a internet, onde o valor da tarifa era mais barato, ou às vezes final de semana. E a gente sabe que devido à evolução da tecnologia, isso mudou. E hoje podemos utilizar outros meios de conexão para ter acesso à internet, como a ADSL, a linha digital, assimétrica, os cabos de fibra ótica, TV a cabo, por satélite ou pelo rádio. E a gente sabe também que essas tecnologias têm avançado dia a dia e têm se modificado também. Bom, e quais são os serviços da web? Então nós temos aqui o www, que é o World Wide Web, que é web, que a gente também chama de grande teia mundial. É uma referência de todo o conteúdo que está conectado pela internet. Fornece as informações em formas de hipertexto, ou seja, é um sistema de documentos, de texto, imagens, vídeos, sons e outros em multimídia interativa, ligados por hiperlinks que são conectados na internet. E aí, o que são hipertextos? Os hipertextos são documentos eletrônicos
que apresenta informações textuais de formas não linear. Textos e imagens que são interligados por meio de palavras-chave, tornando a navegação simples e agradável. Então, quando vocês vão acessar a internet e vocês colocam lá uma palavra da pesquisa que vocês estão procurando, abre-se uma gama de conteúdos que você pode pesquisar. Então, nós sabemos que tudo isso está dentro da internet, pode facilitar a pesquisa de vocês. Isso nós chamamos de hipertexto. E os hiperlinks? Hiperlink é hiperligação ou apenas link. É a forma utilizada para transformar um texto em hipertexto. Cria a ligação entre páginas, documentos ou arquivos por meio de palavras ou imagens. Aqui nós temos a figura, né, o que representa o hiperlink, que através de uma palavra você pode ter acesso a outros documentos. E o acesso é feito através de um programa chamado navegador. Aqui nós temos alguns exemplos, que é o Safari, Mozilla Firefox, Opera, o Google Chrome, Internet Explorer, que são o que nós utilizamos mais. Geralmente, o endereço da web possui o seguinte formato, que é esse aqui, ó, o http://www.oexemplo.com.br, e nós vamos ver o que significa cada um. O http significa Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto. O www informar o nome do servidor web que desejamos nos conectar. Indica que o endereço pertence à web, mas ele não é obrigatório. E o exemplo, nome do site. E o com indica o tipo de site. No caso do .com é comercial. Existem outros como o .gov, que é governamental, o .edu, que é educacional, o .org, que é organização não lucrativa. E o BR indica o país. Nesse caso, o endereço é no Brasil. E o e-mail? O e-mail ou correio eletrônico é um sistema de comunicação disponível na internet que possibilita o envio e o recebimento de mensagens pelo computador em velocidade muito rápida. Podemos anexar a essas mensagens arquivos de qualquer formato, textos, imagens, vídeos, sons, entre outros. E aí, vocês trocam e-mail sempre? Bom, no curso é importante que vocês troquem e-mail para vocês saberem o que é que está acontecendo e até para vocês poderem estudar quando vocês enviam alguma dúvida para o seu professor. Isso é bem interessante. Para usar o e-mail é necessário ter um endereço e todas as mensagens ficam armazenadas em conta no servidor de e-mail do seu provedor até que você acesse a internet e as veja. O endereço de e-mail é único no mundo e possui a seguinte estrutura que nós vamos ver agora, que é o login ou o nome do usuário, o símbolo de arroba, o nome da empresa ou organização que fornece o serviço, o acesso ao e-mail, que no caso a gente pode dar exemplo como Hotmail, Gmail, Outlook, e a indicação, o tipo de instituição e a indicação do país. Nesse caso teríamos o endereço, esse daqui é um exemplo, tá? Nome do usuário, arroba, nome da organização.com.br. E o chat? O chat é o serviço de conversação em português, ou ainda, como é mais conhecido, o serviço de bate-papo. Possibilita que duas ou mais pessoas conversem em tempo real. As pessoas, além de falar e ouvir, podem ver a imagem do outro e vice-versa. Nós podemos dar exemplo de chat? Essas conversas que vocês fazem no Facebook, que hoje em dia é bem comum, né? Bom, nós temos como serviços também o fórum. Os fóruns na internet, também chamados de grupo de discussões, são sites em que as pessoas enviam mensagens sobre determinado assunto. E nós sabemos que dentro da atividade de vocês também trabalham com o fórum. E é importante que todos vocês participem, para um conhecer a ideia do outro, para que exista interação. E também temos a máquina de busca.
Uma máquina de busca é um motor de busca ou simplesmente um buscador. É um programa que tem a função de procurar as informações relevantes armazenadas na web, a partir de conjunto de texto ou palavras-chave indicadas pelos usuários. Um exemplo do buscador é o Google. Quando você acessa lá o Google, você pode colocar aquilo que você quer fazer a pesquisa e ele aparece várias opções para que você encontre aquilo que você está procurando. Bom, mas a gente sabe que na internet nem tudo é facilidade. E agora nós vamos conhecer uma coisa que é muito ruim, que são os vírus. Os vírus representam uma das maiores preocupações dos usuários de computadores e internet hoje em dia. E eles podem ser definidos como programas maliciosos desenvolvidos com a finalidade de infectar arquivos, prejudicar o desempenho do computador, roubar dados como senhas de banco e números de cartão de crédito, ou seja, causar danos ao seu computador e às informações nele armazenadas. Pois é, gente, o vírus ele deixa seu computador lento e ele pode coletar todas essas informações que tem armazenada no seu computador. Mas vamos conhecer um pouquinho mais? Agora você pode estar se perguntando como o computador pode ser infectado. Na verdade, não é o computador que é infectado, e sim os programas e arquivos que ele possui. Os vírus podem chegar até seu computador por meio de programas copiados da internet. Pode ser através da internet, e-mails, site de origem duvidosa ou ainda de outros computadores em uma rede. Bom, nós vamos ver alguns dos tipos de vírus mais conhecidos. Então, agora vocês vão assistir esse vídeo e vamos conhecer quais são esses vírus. Os primeiros programas invasores de computadores foram os vírus. Os primeiros vírus de computador foram criados no início da década de 80 e se propagavam por meio de disquetes contaminados, alterando as informações de inicialização do computador. Desde então, sua capacidade destrutiva vem aumentando exponencialmente. E o que é pior, apareceram novos tipos. Os vírus são programas que se propagam infectando, ou seja, criando cópias deles mesmos e se tornando parte de outros programas de computador. O vírus depende da execução do programa hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção. Eles também podem acessar sua lista de e-mails, enviando cópias de si mesmos, provocando verdadeiras epidemias, apagando arquivos inteiros, inutilizando discos rígidos ou desconfigurando sistemas operacionais. Os vírus têm uma enorme capacidade destrutiva. Os worms são programas que enviam cópias de si mesmos para outros computadores. Diferente do vírus, o worm não embute cópias em outros programas e não necessita ser executado para se propagar. Eles exploram vulnerabilidades ou falhas nas configurações de softwares instalados em computadores. Os worms são programas autônomos criados para cumprir determinadas missões, como enviar spams
ou atacar sites. Uma outra tarefa típica é a de abrir portas para a entrada de outros worms. O bot, termo derivado de robot, é um worm que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, permitindo seu controle a partir de outros computadores. Os bots hoje são muito utilizados para tirar sites do ar e enviar e-mails não solicitados em grande quantidade. O Trojan, ou cavalo de Troia, é um programa normalmente recebido como um presente. Por exemplo, na forma de cartão virtual, álbuns de fotos, protetor de tela, jogo. Além de executar tarefas para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções maliciosas e sem o conhecimento do usuário, como instalar um vírus ou abrir portas, que podem ser acessadas à distância por um invasor. Spyware é uma categoria de software cujo objetivo é monitorar atividades de um sistema e enviar informações a terceiros. Podem ter usos legítimos, mas quase sempre são usados de forma maliciosa. Outros tipos de programas bem conhecidos são os keyloggers e os screenloggers. O keylogger armazena as teclas digitadas pelo usuário. Normalmente, sua ativação está condicionada a uma ação prévia do usuário, como entrar num site de comércio eletrônico ou num banco, capturando as senhas e outras informações importantes. Forma avançada de keylogger, o screenlogger armazena em forma de imagem a área que circunda a posição em que o mouse é clicado. Gostaram do vídeo? Pois é, né? Tem um monte de vírus estranhos no nosso computador. Então vamos lá. Para proteger o computador dos worms, é necessária a utilização de um bom antivírus e também de um firewall. O firewall é um software utilizado para proteger o computador contra acessos não autorizados vindo da internet. Pessoal, no material complementar tem um vídeo sobre firewall que vocês podem assistir e saber mais sobre o que é essa ferramenta. Bom, vamos falar sobre os antivírus. Os antivírus são programas desenvolvidos com o objetivo de detectar os vírus, anular suas ações e removê-los. Alguns antivírus também removem worms, spywares e outros softwares maliciosos. Geralmente, o antivírus é carregado para a memória do computador assim que ele é ligado e só para de monitorar os arquivos, programas e e-mails e a rede quando o computador é desligado. Caso o antivírus suspeite que o arquivo que você está recebendo ou enviando está contaminado, ele irá anular as ações do arquivo e, dependendo de como o antivírus foi configurado, o antivírus vai solicitar o que você deseja fazer com o arquivo, deixá-lo em quarentena, ignorá-lo ou removê-lo. Bom, gente, que bom que existe essa opção, né? Porque senão teríamos um monte de complicação dentro do nosso computador. Bom, e como é que nós podemos fazer? Podemos dizer que pode-se vacinar o computador com o software antivírus, que deve ser instalado em seu computador. E aqui nós temos exemplos de software pago,
que é o Norton Symantec, e o VirusScan McAfee. E temos também exemplos de software gratuitos, que é o Avast e o AVG da Crisoft. Os programas antivírus, para serem eficazes, devem estar sempre atualizados. Então não adianta você ter lá um antivírus, se ele está desatualizado, ele não vai proteger a sua máquina. E aqui nós temos alguns exemplos de antivírus. Olha aqui, ó. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.